Ô, meu irmão, graça e paz, tudo bem? Oi, a paz do Senhor, meu irmão. Tudo bem? Riquelmo, seja bem-vindo. De antemão, antes da gente começar o nosso bate-papo, post da sua pessoa, salvo engano, no Reino em Foco. E aí Deus colocou no meu coração rapidamente para entrar em contato com você, porque eu vi o seu nome lá. Te busquei no Instagram e de antemão já conectei com você. E eu quero agradecer a sua gentileza. Você já atendeu e já prontificou para agendar essa live. Que Deus Amém. possa derramar uma unção sobrenatural, continuar te usando. E de quebra, tive o privilégio de conhecer a missionária Ionice, que já Ah, que participou da bênção. nossa live Bênção. aqui. Ela participou. Então, assim, nós do Ministério Deus em 10, eu juntamente com a minha esposa, a gente crê muito que Deus não une pessoas, Deus une propósitos, né? Então, assim, meu irmão, feliz demais em poder ter esse privilégio de conhecer você ainda pelas redes sociais, mas nós cremos que num futuro próximo nós teremos esse privilégio de Em nome de conhecê-lo Jesus, eu creio. pessoalmente, né? Sim. Então, a live é toda sua, meu irmão. Eu só vou colocar a conta da Cristilene aqui, porque é uma missão que a gente está apoiando, tá? Mas fica à Sim. vontade. Tá? Amém. Então, para quem não me conhece, né, meu nome é Riquelmo, tenho 31 anos, sou de Natal, Rio Grande do Norte. E, assim, o que eu tenho para falar hoje, talvez eu mesmo, se eu visse essa live, né, e se eu ainda vivesse na homoafetividade, talvez eu nem acreditasse. Precisei viver para poder crer e principalmente testemunhar. Então, assim, eu, desde criança, eu não tive muita presença do meu pai próximo de mim, né? Ele viajava bastante, meu irmão acabou casando cedo e eu passava por bullying, né? Cheguei a ter depressão também quando era criança. E eu ficava muito em casa, minha mãe era super protetora. Para você ter ideia, até com quase 18 anos de idade, ela tinha medo que eu fosse no shopping sozinho, para você ter ideia. Que isso. Sim. Só que isso, o que ocasionou em mim, né, uma certa repressão, porque eu queria fazer amigos, eu queria conhecer o mundo, eu queria falar, eu sempre fui muito comunicativo. E aí isso me fez mal, me fez ter depressão. E aí com uns 16 para 17 anos eu cheguei a ter um lapso de depressão que eu me guardei dentro do quarto, né? Assim, me tranquei, na verdade. E aí eu falei que ninguém gostava de mim e tal, e pronto. Mas só que aí com depois acabei melhorando e a vida foi seguindo. Só que o que aconteceu quando eu mudei de escola e fui estudar no centro, eu fiz amizade com dois rapazes, que inclusive ainda são amigos meus até hoje e vivem ainda a homoafetividade. Só que como eu sempre quis buscar fazer amizade, poder ser acolhido numa espécie de grupo, porque a escola geralmente tem os seus grupinhos, né? Os mais descolados, nerd e tal. Sim. Então eu nunca fui muito aceito, até na hora de ser na escolha para jogar futebol, eu era o último e muitas vezes eu ficava como jogador como goleiro, né? Então assim, quando eu mudei para a cidade, eu tentei fazer amigos e não consegui. E aí o que aconteceu? Eu conheci esses dois rapazes, foram muito simpáticos comigo e me acolheram, me chamaram para andar com eles. E eu sempre fui um rapaz assim, eu nunca tive maldade no coração, nem conhecia o que era o mundo, né? E aí eu fiz amizade, gostei das pessoas dele, fui conhecer uma praça LGBT na época. E para mim aquilo foi tudo novo, eu nunca tinha visto homem com homem, mulher com mulher, e aquilo para mim, tipo, um monte de jovens, né, num grupo assim, aquilo para mim foi tipo ótimo. E todo mundo me acolheu muito bem, fiz amigos, fui para balada também LGBT. E a primeira vez que eu pisei na balada, eu tive a infelicidade de alguém, né, conhecido, me viu entrar na balada e acabou contando para os meus pais, né, no dia seguinte. E eu fiquei encantado com a balada, pessoal dançando, música descolada, eu vi as drag queens fazendo show. E aquilo para mim foi incrível, porque eu sempre tive uma vontade assim de fazer teatro e ver algo performático, né? E aí, quando eu voltei para casa,
encontrei com os meus pais de cara, já me fizeram essa pergunta que eu fui fazer lá. E para ser muito sincero, na época, acho que nem eu sabia o que eu estava fazendo ali, mas eu fui por curiosidade. E aí eu fiquei 1 hora do lado do meu pai, sem saber, ele me perguntando o que eu fui fazer lá e eu não sabia o que falar. E aí foi quando me veio um pensamento assim na cabeça, eu falei, se eu estava lá, fui bem acolhido e acho que é isso mesmo, acho que eu devo ser isso. E aí eu falei pro meu pai, aí meu tempo fechou, eu fui o primeiro da família a assumir um pouco mais de 12 anos atrás, né? E naquele tempo ainda era um pouco difícil. Hoje em dia é muito mais fácil alguém querer assumir a homossexualidade e viver esse estilo de vida, né? Aí pronto, aí o que aconteceu? Assim, os meus pais sempre me amaram muito, né? No início foi difícil para eles e foi difícil para mim. Então gerou uma certa desavença, assim, né? Meu pai não aceitava, minha família, e eu automaticamente oprimido e às vezes confrontado pela minha família, eu acabei pensando em mim mesmo. Então, tipo, em vez de me entender com minha família, eu acabei caindo mais ainda nesse estilo de vida. Então, automaticamente eu procurei mais esses amigos para conviver com eles e não me sentir tão oprimido dentro de casa, né? Sim. E aí foi quando eu fiz alguns amigos que eram drags, né, na época. Eu acabei me enturmando e aí eu comecei a me montar também. E com o tempo eu comecei a fazer show também, porque eu sempre fui muito destemido. Aquilo que eu queria fazer, eu ia lá e fazia e sempre fui assim. E aí eu comecei a fazer show, participei de concurso, fui eleito Rainha da Parada LGBT em 2009, né, no programa de televisão da Fátima Mello. E comecei a fazer shows de drag queen, viajei para João Pessoa, viajei para Recife também, viajei para Campina Grande. E aí, com o tempo, eu recebi uma proposta de um amigo, né, que era cabeleireiro aqui em Vinhedo, São Paulo. Ele viu meu trabalho de maquiagem, ele viu os cabelos que eu fazia, aí acabou me chamando para vir. E assim, eu sempre tive uma necessidade de querer conhecer o mundo, viver os meus prazeres, a minha vida, a minha liberdade, né? Porque eu me sentia muito oprimido dentro de casa. E aí, meu pai me confrontou, queria que eu não fosse. A minha mãe olhou para mim e falou assim: não, se é o seu desejo, é a sua decisão, não vai ser eu que vou impedir. Para lá na frente você dizer que não fez nada por causa de mim. E aí eu consegui a passagem, vim para Vinhedo, passei meu primeiro ano lutando, trabalhando, passei prova, passei um ano inteiro basicamente só vivendo de trabalho, casa. Eu tinha às vezes que me virar com R$ 800 que eu ganhava na época para pagar aluguel, para comer e para poder tentar sair. Então, basicamente, foi o ano inteiro só trabalhando. E aí eu me desentendi com um rapaz na época, vim para Campinas, né, arrumei um trabalho em Campinas e comecei a voltar a fazer show novamente. Eu passei um ano parado. Isso por média de 2010 para 2011. Aí eu comecei a fazer show aqui em Campinas, conheci o meio LGBT daqui de Campinas, fui nas baladas também, me enturmei, comecei a fazer show. Cheguei até a ser sócio de uma balada LGBT aqui também, né? Aqui em Campinas, na época, um curto tempo, não foi uma experiência muito boa. E aí, assim, com o tempo, eu voltei a fazer show, fui nos interiores daqui também de Campinas, né? Americana, enfim. Só que com o tempo, o que aconteceu? Eu comecei a perceber que eu estava vivendo mais um personagem do que a mim mesmo. Eu tinha mais roupas de um personagem do que a mim mesmo. Riquel, só te cortando para eu entender um pouquinho melhor. Tá. Depois que você começou a morar em Campinas, a relação com seus pais ficou estremecida ainda, mas ou pelo menos vocês tentavam conversar? Como é que era? Ou se distanciou por Não, completo? aqui assim, no início, quando eu assumi, não foi fácil, né? Então eu tive muito contrito com meu pai, assim, não tanto com minha mãe ficou muito triste, né? Porque nenhuma mãe espera, né, que um filho assuma, enfim. A mãe sempre que pensa em querer ter o neto, essas coisas assim, né? Então, assim, no início foi um pouco difícil, mas até quando eu fui viajar, meus pais sempre me amaram.
né? Eu lembro que quando eu fiz a conexão de Natal, eu tive que descer em Recife. Meu pai e minha mãe, os dois ligaram chorando para mim, dizendo, oh, meu filho, tô com saudade. Então, assim, eles com o tempo acabaram aceitando, né? Assim, meus pais nunca, depois de um certo tempo, não começaram a ter algum tipo de preconceito comigo. É só que eles precisavam do tempo deles, né? Assim, para poder Sim. raciocinar, aceitar. E quando eu saí de casa, eu acho que a ficha caiu, assim, pro meu pai, né? Pra minha mãe. E aí o amor de pai e mãe, né? Nem se fala. Não, entendi. Mas aí voltando para Campinas, você estava falando que você em Campinas, e aí foi onde eu te cortei. Pode voltar lá, por favor. Sim. E foi aí que, fazendo show com um certo tempo, porque assim, o meio das drag queens é como um meio artístico. Há muito falatório, há puxão de tapete, há interesse, enfim, o meio artístico é isso. Só que aí eu tive umas experiências meio desagradáveis. E aí meio que caiu a ficha. Eu comecei a perceber que, tipo assim, eu tinha mais roupas de um personagem do que eu mesmo. Eu tinha mais perucas do que outras coisas minhas. Eu tinha mais maquiagem do que outras coisas minhas. Então aí meio que caiu a ficha que eu estava vivendo mais um personagem do que a mim mesmo. E aí também eu percebi que, tipo assim, eu tentei participar de um concurso super famoso em São Paulo, né, de drag queen. E aí puxaram meu tapete, fizeram uma coisa lá e eu tinha que pagar, enfim. Eu fiquei muito chateado. E aí foi quando caiu a ficha para mim de uma vez. Eu falei, por que eu estou me sujeitando a isso? Porque assim, eu tenho vários amigos que vivem essa realidade, não recrimino eles, eu acredito que cada um tem o direito, né, de escolher o que quer viver. Só que é uma vida sofrida, assim, complicada, né? Eles passam muita prova, eles trabalham e é uma vida assim que você investe demais no personagem e quando você cai em si, você não tem nada na vida, a não ser roupas e peruca, né? Então foi Sim. basicamente isso que caiu a ficha em mim. Aí eu falei, não, eu vou abandonar isso, porque parece que uma vaidade tomava conta, sabe? Tipo, não que eu quisesse ser mulher, eu nunca quis. E olha que eu tive incentivo de travestis que eu conheci na época, amigos gays que diziam, nossa, você tem um rosto belíssimo. Eu lembro até que uma travesti até me ofereceu cartão, se eu quisesse colocar peito. Falou assim, nossa, você tem um rosto muito bonito, se você quiser virar menina. Eu falei, eu não, tô fora, né? Eu nunca quis isso, nunca tive essa convicção de querer ser mulher. Eu sempre fui pelo lado artístico, né? E E foi isso. Aí só que aí eu percebi que isso não era mais para mim. Eu não queria mais isso para minha vida. Eu queria investir na minha vida profissional e correr atrás da minha vida, né? De ter uma casa bacana, carro, enfim, né? O que todo mundo acho que tem como objetivo. E aí Sim. eu abandonei. Acho que por média de 2012 eu parei de uma vez de se montar. Vendi tudo, peguei as perucas, maquiagem, tudo e vendi, dei, enfim. E aí investi na minha vida profissional. Comecei a trabalhar mais, busquei tentar fazer curso, só que aí na época eu comecei a tive a oportunidade de fazer uma entrevista com um dos maiores salões aqui de Campinas, né? E trabalhar com uma pessoa também super influente no meio dos cabeleireiros, assim, mais famosos hoje. E aí eu fiz entrevista com ele e consegui, né? E olha que, assim, eu passei por um tipo de experiência um pouquinho antes dessa entrevista. Eu já tive dengue, acho que nessa ocasião foi a terceira vez. Só que eu não sabia que eu tava. E aí eu Ó, fui no médico, fiz um exame lá, só que ele assim, mal olhou na minha cara, falou que eu tava com infecção na garganta e me deu antibiótico. Então, tipo assim, eu fiquei morrendo depois, eu já tava mal, porque já era a terceira vez hemorrágica, né? E ainda sim. tomei antibiótico. Eu cheguei no hospital assim, de um jeito, eu tava dessa finura. E aí o médico falou para mim, olha, eu não sei nem como é que você tá vivo, para ser muito sincero, porque não se toma antibiótico quando você tá com dengue. E aí eu fiquei mal, né? Me tratei tudo e aos pouquinhos ficando bem. Com um mês eu fui fazer essa entrevista nesse salão. E as pessoas até Uhum. me zoaram lá, porque eu estava muito magro, né? Abatido. Eu lembro que até as pessoas zoaram a pessoa que me contratou. Disse, nossa, por que você contratou esse menino? Isso é muito estranho. E aí, enfim, minha vida mudou quando entrei nesse lugar. Com 3 meses, recebi uma proposta para virar maquiador. Comecei para São Paulo, comecei a fazer testes, comecei a trabalhar assim, com gente importante.
Comecei a atender atrizes, pessoas famosas, comecei a fazer revista, comecei a ter um salário que eu nunca pensei que eu teria na minha vida e comecei a viver um tipo de experiência que eu não esperava, né? Viver aquilo. E aí, assim, a questão disso é que mesmo tendo dinheiro, assim, né? Eu nunca pensei em ganhar também. Mesmo trabalhando com gente famosa, mesmo trabalhando com revista, que é glamour, né? Enfim, eu ainda sentia que faltava algo. Desde criança, eu sempre sentia um vazio, uma inquietação, que eu precisava buscar algo ou alguém, ou que eu precisava ir para um outro lugar, que eu sentia isso desde criança. Uhum. E aí, vivendo tudo isso, eu ainda sentia isso. Só que aí o que aconteceu? Essa pessoa que me contratou, depois de 2 anos, saiu dessa empresa, né, que eu estava, me chamou para ir trabalhar com ele. E aí o pessoal queria que eu ficasse, até me fizeram, né, uma proposta para eu ficar, para ir para um outro lugar, né? E era bacana a proposta. Só que eu fiquei numa decisão entre, né, dinheiro, de certa forma, e a... Como é que chama? A gratidão. E aí muitas pessoas ficaram no meu ouvido, não vá, porque as coisas vão dar ruim para você, aquele lugar tem pessoas que podem, né, puxar o tapete, fazer mal e tal. Só que eu não pensei nisso. E eu nunca fui muito ligado a dinheiro. Eu sempre fui uma pessoa de essência, assim, de quem eu gostava. E estava do lado daquela pessoa por gostar. E aí, simplesmente, eu preferi a gratidão. Mesmo até precisando de dinheiro, mas eu fui mesmo assim. Só que aí o que aconteceu? Eu me dei mal depois de 4 meses. Coisas estranhas começaram a acontecer nesse trabalho comigo, na minha agenda. E uma pessoa chegou para mim 3 dias antes e falou assim, ó, tá acontecendo algo com você que eu não posso fazer nada. Aí eu falei, ah, legal. Vou saber, né, que estão fazendo algo de ruim comigo. Só que aí, bom, depois de 3 dias me chamaram para conversar na gerência lá e falaram, olha, não é o que a gente esperava. Isso que eu tinha 4 para 5 meses de mudança. Que Para você isso? julgar o trabalho de um profissional, pelo menos é 1 ano, né? Assim, como cabeleireiro. E, assim, eu abri mão de uma proposta e fui para lá, Sim. né? Só que aí mandaram ir embora. E aí as coisas ficaram ruins para mim, porque eu perdi outra proposta, perdi a oportunidade, perdi também esse. E tive que trabalhar com um salário um pouco inferior, assim, do padrão, né? E os clientes não Aham. acompanham muito. Aí o que aconteceu? Caiu a ficha. Fiquei mal, fiquei acho que 2, 3 dias dentro de casa, depressivo, e eu comecei a ter uma depressão profunda mesmo. Comecei a acordar todo dia assim com sensação de buraco, sem ânimo, e eu não sabia o que fazer. E aí minhas contas no banco, tudo virou bola de neve, empréstimo, apartamento que eu tinha acabado de arrumar, deu tudo errado, precisei entregar que eu não estava mais conseguindo pagar. E eu tinha comprado os móveis tudo novo e precisei vender a preço de banana porque eu não sabia onde colocar. E comecei a ter um salário muito pequeno e pessoas que eu devia de boca começaram a ligar para mim e eu fiquei numa situação de perturbação que eu não sabia o que fazer. E assim, as pessoas viviam me chamando para ir na igreja, mas eu nunca liguei, por exemplo, eu nem conhecia o evangelho. Eu fiz o catecismo quando eu tinha 11 anos. E aí, muitas pessoas ao decorrer da minha vida me chamavam para ir na igreja, mas eu sempre dava um jeito, falava, ah, não, eu vou na casa de fulano, de Beltrano. E eu nunca entendi, tipo assim, ninguém nunca nem me confrontou em relação ao que é a homossexualidade de Deus ou qualquer coisa assim. Só que aí, quando tudo deu errado para mim, né, e me faz lembrar muito da passagem de Jonas, né, que Jonas se Sim. negou a fazer aquilo que Deus queria, tomou outros Sim. caminhos, virou tempestade, tudo deu errado, né? Me fez lembrar que quando eu cheguei em Vinhedo, há uns 12 anos atrás, uma moça olhou para mim, que eu lembrei, e falou assim, olha, quando a gente tem um chamado da parte de Deus, a gente pode ir para qualquer lugar, mas nada vai dar certo. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí o que aconteceu foi isso. Depois de eu estar mal, depois que Deus permitiu que tudo desse errado para mim, que eu ficasse no esgoto mesmo, foi aí que eu entendi também que eu quebrei meus ídolos, né? Que acho que me atrapalhava a compreender que eu Sim. precisava de Deus. Aí foi quando uma amiga minha olhou para mim e falou assim: vamos na igreja? Aí eu falei: tá bom, eu vou. E eu nunca tinha pisado na igreja protestante, foi a primeira vez. Na igreja do Nazareno aqui, que é a igreja que eu congrego. Fui, gostei muito do louvor, aquela música linda, nunca tinha escutado. Só que eu estava naquele estado assim, de modo avião mesmo, mal.
Eu só fui, até me alegrei um pouquinho com a música, mas depois voltava a estaca zero. E aí as coisas melhoraram um pouquinho profissionalmente, e depois desceu tudo de novo. E aí a depressão pegou de novo. Aí depois de mais ou menos um mês que eu fui na igreja, mais ou menos acho que um mês ou dois, não sei, aí eu tive uma experiência sobrenatural. Porque assim, eu comecei a buscar oração pelo YouTube, porque eu não sabia orar direito. E aí foi uma coisa que começou a me confortar. E aí, depois de ir na igreja 4 vezes, e eu estava em casa sozinho, deitado no chão, com fone de ouvido, eu cliquei numa oração e a oração falava assim, se eu me entregava minha vida a Deus. Aí a gente é um ser trial, né? Corpo, alma e espírito. Eu Sim. acredito que nessa hora, eu fui com toda a minha sinceridade com Deus. Eu olhei com essa pergunta, eu falei para Deus assim, Senhor, eu cansei da minha vida, eu desisto, eu dou minha vida para o Senhor porque já não sei mais o que fazer. Não. Eu já não tinha mais ânimo de viver. Sentimento de morte já vinha na minha cabeça. E aí o que aconteceu quando eu falei isso? Simplesmente eu senti um formigamento no corpo inteiro, era uma unção tão forte e um calor envolveu todo o meu corpo e aquela oração lá e eu não sabia, é algo tão assim inexplicável que eu simplesmente apaguei, né, dormi, né? E quando foi no dia seguinte, eu via tudo diferente. Tipo, parece que o mundo estava mais claro, era um transbordar, uma alegria, uma unção. E eu até cheguei a pensar assim, será que eu morri? O que aconteceu comigo? Tipo, e aí eu comecei a me sentir diferente. E aí, aos poucos, me deu uma curiosidade de compreender quem era Deus. E eu entendi que ali eu tive um encontro com Deus. E desde aquele dia até hoje, eu nunca mais senti depressão. Naquele dia eu fui curado da minha depressão. Coisa que eu sentia desde pequeno. Nunca mais eu senti do dia para a noite. Nem é curado do dia para a noite da depressão. E aí minha vida começou a mudar depois ali, sem ninguém me dizer nada. Comecei a não querer mais, assim, aos poucos, não querer mais sair, queria mais me guardar em casa. Comecei a ter necessidade de buscar no YouTube quem que era Deus. E isso, tipo assim, Eclesiastes 3 fala que há um tempo determinado para todas as coisas, né? Por Sim. intermédio de setembro até mais ou menos janeiro para fevereiro, que foi o meu aniversário, aí as coisas começaram a acontecer comigo. Sem ninguém me falar nada, aos poucos fui deixando as coisas, né? Que não é assim. Deus não concorda, Deus tem princípios. Então, ser homossexual ou viver a vida homoafetiva, para mim, não era algo ruim ou que algo que Deus não gostasse ou não permitisse. Eu sempre tive a visão que Deus queria que a gente fosse ser feliz e que a gente vivesse do jeito que a gente quer. Eu até dizia que a palavra era feita por homens. Não, Deus quer que você seja feliz. Só que Deus me colocou à prova, porque assim, automaticamente as coisas que eu estava vivendo estava escrito na palavra, espiritualmente. Automaticamente, sem ninguém me dizer nada, todas as vezes que eu me relacionei com outros rapazes, eu me sentia vazio. Aquela paz que transbordava de mim para fora se afastava todas as vezes que eu me relacionava. E começou a me dar um vazio de novo. E a minha carne pesava. Eu me sentia frustrado, tipo acusado. E eu falava, meu Deus, mas o que é isso que eu estou sentindo? O que está acontecendo? Só que aí, quando eu compreendi que o problema era se relacionar com outros rapazes, que até então eu entendi que isso era um pecado com Deus, eu tipo escutei Deus falar na minha cabeça assim, você precisa se decidir. Aí eu pensei e estava naquele processo de começar a ter algumas visões, de ter sonhos, algumas coisas aconteciam, e eu fiquei vivendo uma coisa meio profética, assim. E aí, quando eu me confrontei com essa palavra de Deus em mim, eu falei, e agora, o que eu faço? Que eu não me compreendia que eu poderia deixar de ser gay, ou que eu iria me converter, ou que eu iria ficar sozinho, né? Enfim. Sim. Só que eu coloquei na balança. A homossexualidade, eu passei 12 anos. O que acontece? Eu já até reconheci algumas coisas. É uma vida assim vazia, você tem que viver se relacionando com um e com o outro, porque não há assim, dificilmente tem um relacionamento assim sério com alguém, são poucos.
E a minha vida eu nunca consegui nem namorar sério. O máximo que eu consegui ficar é 3 meses com uma pessoa ou outra, enfim. Só que eu via muitos rapazes humilhando os homens mais velhos. E os mais velhos dizendo que um dia eles vão ficar velhos. E isso plantou um pouquinho em mim essa realidade, né? Às vezes eu me questionava, eu falei, nossa, então será que minha vida é isso? Será que meu propósito de vida é isso, né? Ficar sozinho, velho e humilhado, assim, né? Só que aí quando eu me converti, veio tudo isso na minha cabeça, no momento que Deus me confrontou que eu precisava me decidir. E aí eu coloquei isso numa balança, 12 anos na homossexualidade e todas as coisas assim que eu vivi, né? E no outro lado eu entendi que eu tive um encontro com Deus em casa, sozinho, fui curado de uma depressão, né? Entendi que eu fui preenchido com algo que me dava paz, alegria e que algo sobrenatural aconteceu comigo. Então eu entendi, não, se Deus apareceu na minha vida é sinal que ele tem algo melhor para minha vida, né? Então eu não olhei nem para trás, eu não fui nem como a esposa de Ló, que olhou para trás e virou uma estátua de sal. Eu não olhei nem para a Sim, esquerda e nem para a direita, eu não olhei nem para baixo, assim como Pedro, por um momento desfaleceu da fé e começou a afundar. sim. Aquele amor que transborda, aquela alegria. Às vezes parece que eu via Deus no céu, assim. Era um amor tão grande que me envolveu que eu queria mais era viver isso. Eu não queria perder mais isso. Porque das vezes que eu me relacionei lá, afastava de mim esse amor. E a palavra fala que o pecado, a palavra fala que o Espírito Santo se afasta, né? Toda vez que a Sim. gente comete um pecado. Então eu compreendi isso. Eu falei, não, eu quero mais a Deus na minha vida. E aí eu simplesmente busquei a igreja, fiz aula de batismo e o mais incrível é que no dia do meu batismo foi o dia do orgulho gay. E eu fui drag queen, rainha da parada gay, e no dia do meu batismo foi o dia do orgulho gay. Era eu descendo na rua, indo para a igreja, em direção à igreja, e todo mundo indo, os gays, os héteros, enfim, indo para a parada, porque é tipo um carnaval, né? E o meu desejo era declarar ao mundo que eu era de Cristo, que eu não ia mais viver para o mundo, mas que eu ia viver para ele. E aí, simplesmente, minha vida mudou depois daí. Batizei nas águas, passei por algumas lutas espirituais, como todo mundo, né? Todo mundo passa algumas lutas. Só que eu vivi experiências, tipo, no dia depois do meu batismo, eu saí na rua, parece que eu vi a rua meio turva. As pessoas parecem que andavam um pouco mais lento. E eu achava aquilo diferente, mas eu falava, meu Deus, o que é isso? E aí eu coloquei uma música evangélica. E aí eu comecei a sentir algo tão forte que eu comecei a chorar no ponto de ônibus. E aí eu fiquei até com vergonha, porque eu pensei assim, meu Deus, eu tô chorando, e as pessoas me olhando chorando, acham que eu sou maluco. Se não tá sofrendo, batendo nele, não sei. Só que era um transbordar tão grande assim, que fluiu em mim para fora, que eu olhava para o céu e parece que Deus falava assim, tá vendo isso que você está sentindo? É um grão de areia do que você vai sentir quando você estiver comigo aqui na glória. Amém, Pai. Amém. Glória a Olha, foi Deus. uma experiência incrível, incrível. E desde que eu me converti, eu não olhei para trás, não quero olhar para trás, não sinto falta de olhar para trás. E, na verdade, aos poucos, eu acredito assim, mediante a fé, né, mediante ao querer, tudo é possível aquele que crê, né? Então, Sim, eu comecei a ter o desejo de viver a vontade de Deus. E se Deus a palavra diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Se Deus, eu entendi quem eu era filho de Deus, né, em Cristo Jesus. Então eu tenho que ser filho e eu quero viver as coisas que o filho vive. Então automaticamente eu quis casar, eu quero conhecer alguém, eu quero compartilhar uma vida, eu quero poder ser pai, né? E se a gente for na palavra de Ezequiel 11:17, fala que o Senhor tirará aquele coração de pedra e dará um novo coração de carne. sim, Ele tirará aquele espírito e dará um novo espírito. E que isso faz sim, faz uma alusão da palavra que o Senhor iria restaurar o povo de Israel, que iria direcionar eles à terra prometida, que iria fazer uma nova aliança, que derramaria sim, seu Espírito Santo para capacitar ao seu povo a andar de acordo com a vontade do Senhor. E isso era um Ezequiel já profetizando que quando Jesus subisse aos céus, o Espírito Santo ia ser derramado. sim, Então, tudo que aconteceu comigo não foi por mérito meu, foi pelo Espírito Santo, pelo processo de santificação.
né? Sim, E todas essas experiências que eu tive, espirituais, meu Deus, eu falava que a palavra era feita por homens, né? Tipo assim, não levava a sério. Só que sim, tudo o que eu vivi, a Bíblia relata. E para a sim, glória de Deus que eu declaro isso, eu tive um sonho que Deus falava comigo uma palavra bíblica, só que eu não conhecia. Eu acordei e quando eu fui ver, estava na palavra, escrito aquele nome que eu vi no sonho e eu não tinha visto antes. glória a Então, Deus. como que eu posso ver algo que eu não vi ainda? Se não for Sim, Deus, né? Testificando para mim que a palavra é a verdade e é Ele mesmo, né? Que é o próprio Senhor, a palavra, né? sim, Então, minha vida se transformou. Passei por algumas perseguições, né? Porque você se auto-intitular um ex-homossexual, ou que eles atrelam muito a cura gay, mas não existe isso. Tipo, em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, não é querer atrelar que a homossexualidade é doença, não é. Pelo contrário. É uma condição que a pessoa se compreende e vive, né? De uma forma, às vezes, natural no decorrer da vida dela. Ela acabou se sim, direcionando para saber como foi comigo, por consequência. Só que eu entendo dessa palavra de João 8,36 é que Jesus, quando a gente tem uma experiência com Ele, quando a gente se torna filho novamente de Deus, o poder de Cristo, ele tira a gente da influência desse mundo caído, do pecado, ele nos sim, dá domínio próprio, o Espírito Santo faz parte de nós, nos tornamos uma nova criatura. Então, aquilo que me influenciava, aquilo que era o meu pecado, aquilo que eu tinha aquele peso sobre mim, não existe mais. Então, hoje eu tenho a sim, liberdade, o domínio próprio e a vontade de escolher e que aquilo realmente não me faz mais sentido. Tipo assim, sim. eu posso escolher, né? Então, eu escolhi a Cristo. Então, a minha transformação foi essa. Então, depois Ô, ô, daí, pode falar, você falar alguma coisa. ô, Riquel, e dentro disso que você está falando, meu irmão, é tão interessante que a gente começa a ver, né, através da palavra de Deus mesmo, ela nos testifica de que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E ele começa a usar essas pessoas para falar com autoridade daquilo que ela, durante um bom tempo, ela teve vergonha, né? Então aí a pessoa fala assim: ah, mas você é ex tal coisa, ex tal coisa. Mas aí Deus permite, né? A pessoa ter autoridade para falar daquilo. Se você for olhar, por exemplo, quando Saul era perseguidor de cristãos, ele era matador. Depois, olha quem que ele foi ser, né? Quando ele teve aquela experiência com Jesus, com Deus. Então, assim, ele passou a ser Paulo e foi totalmente transformado. Então, assim, é algo maravilhoso e é bem isso que você falou. O interessante é que às vezes a gente pode até querer não acreditar, mas a palavra vem testificar ainda mais aquilo que a gente está vivendo, né, meu irmão? Exatamente, com certeza. E eu, assim como Paulo, eu me identifico assim com Paulo, sabe assim, como conversão de certa forma e muito em relação à pregação dele, né? Que em 1 Coríntios deixa muito claro que, por exemplo, é o pensamento que eu tenho, que toda a pregação de Paulo, ele centralizava quem? Cristo. Sim, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai sim, senão por mim. Então, eu tenho essa visão de evangelho que o Cristo é o centro das nossas vidas, né? E da nossa salvação. E que ele confrontava a imoralidade sexual da igreja de Corinto e a divisão da igreja também. E até sim. como um chamado, comigo é parecido, porque eu confronto, assim, eu questiono a sexualidade, né? E falo também sobre divisão de igreja, enfim. Então, eu me sinto muito, assim, não vou dizer parecido, mas eu me identifico como Paulo, assim, né? Com a história dele. Sim, não, com toda certeza. E para um outro lado também, você está sendo um instrumento para quebrar muito a religiosidade que às vezes está incubada dentro das igrejas, né? E aí Deus tem levantado, eu falo muito com o apóstolo Alex, a apóstola Bia, que esse momento é um momento que Deus está usando
grande parte dos seus filhos para quebrar essa religiosidade que Sim, muitas vezes as pessoas estão há anos na caminhada e às vezes elas não se permitem, né? Então é um momento que Deus está agindo de uma maneira porque sobrenatural. o que eu vejo é que, assim, eu vejo a igreja como os meus pais. A igreja não Sim, sabe, não entende essa prática de vida, né? E aí fica esse confronto, porque tem muitas pessoas que não têm tanta sabedoria em pregar para homossexual, né? E só que a gente às vezes acaba fazendo uma divisão, porque assim, uma objeção muito assim, clara do porquê que a homossexualidade é um pecado, sem trazer algum tipo de peso para eles, é que assim, a gente sabe que todo ato sexual antes de um casamento fora de uma aliança é um pecado com Deus para quem é sim, hétero. E se é para quem é hétero, como será para quem vive a vida homoafetiva, né? E se a sodomia também é algo que é pecado para quem é hétero, como seria para quem vive a homoafetiva? Então, assim, pelos estudos que eu andei vendo, em relação à Gênesis, à criação, até Levítico, que é uma palavra assim, pesada, né, assim, em relação à sim, homossexualidade, mas existe o contexto, é que Deus fez o homem e a mulher para que sejam uma carne só. E o maior sim, propósito de Deus é que seu povo seja gerado. Por isso que ele sim, fez a tentativa com o primeiro Adão, por isso que ele chamou Abraão para ser um pai de uma grande nação, por isso que ele sim, tentou novamente com Noé, né? E Jesus foi o Adão perfeito, né? Santo, como deveria ser. Só que a palavra de Gênesis, quando fala uma abominação, a gente tem que ver o contexto cultural daquela época. Então, a abominação também tem um contexto de aversão, contrariedade, né? Algo que não era natural aos olhos, então as pessoas eram aversas a esse tipo de prática. Só que o estudo deixa muito claro, Paulo, que ele não condenava o estilo de vida dessas pessoas. Na verdade, o interesse dele é que essas pessoas careciam do amor de Deus, né? sim, Então, o complicado é pessoas pegar textos isolados, sem compreender o contexto, e trazer um peso sobre a vida de um homossexual, porque muitos vê, por exemplo, um irmão que sai com a irmã da igreja e não é e tem um tratamento. Aí, se um homossexual sim, entra na igreja, aí as pessoas vêm com um pouco da religiosidade, porque é um peso das medidas, tipo, né? sim, sim. E o interessante Então, E o é, interessante é que é bem isso que você falou. O meu pastor na igreja estava ministrando a respeito disso. A gente cumprimenta, né? E tem relacionamento com adúltero, mas com o homossexual a gente não senta nem perto. E aí a gente está indo, meu irmão, numa seara que Deus permitiu, Jesus permitiu na nova aliança, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo sobre a ti mesmo. Então, o que que acontece? Cara, você está em pecado, mas estamos juntos, vamos caminhar porque nós vamos quebrar isso aí. Então, eu acho que a gente tem que ter esse discernimento, que é o sim, amor, né? Olha, você tem exatamente. pecado assim como o adúltero também. E isso não vai te levar para Cristo Jesus. Mas Uhum. vamos caminhar que eu estou para te ajudar. E aí, da maneira, às vezes, como é abordada, a gente acaba excluindo. Por isso que a gente vem vendo hoje o Riquelme, esse número exacerbado, exponencial de desengrejados, porque a religiosidade ela é impregnada de tal maneira que as pessoas acabam falando assim, cara, mas o meu coração está alinhado em Cristo Jesus, eu tenho essa dificuldade. Cabe eu pedir a Deus para ir tirando isso de mim, né? E o processo, às vezes, tem pessoas que o processo é rápido, mas tem pessoas que o processo ele vai de É, maneira gradual, né? porque E, se a gente for para Romanos 14, a passagem deixa muito claro ali que Deus diz o quê? Vocês não dêem um fardo pesado para aquele no qual eu estou fazendo a obra. Então, por exemplo, um sim, novo convertido ou uma pessoa que entra dentro da igreja, ela não tem sabedoria ou capacidade de você soltar um peso de uma passagem sem amor nenhum. Jesus, muitos homossexuais me confrontam em relação à passagem da mulher adúltera, né? Que eles chamam de prostituta. Realmente, Jesus não acusou e perdoou ela. Todos os homens, que até alguns saíram com ela, estavam apontando a vida dela, né? E Jesus fala: quem não tem pecado, que joga a primeira pedra. Só que Jesus chegou perto da moça,
mexeu com o dedo no chão, né? Olhou para ela e falou assim: eu não te culpo, eu não te acuso, né? Não te culpo. Mas vá lá e não peques mais. Exatamente. Então, eu acredito que falar que, por exemplo, que homossexualidade é um pecado é você trazer o mesmo peso em relação à heterossexualidade. Não dá para eu trazer uma responsabilidade e um peso sobre a homossexualidade, sendo que eu também não falo em relação à heterossexualidade. Jesus faria o quê com o homossexual? A mesma situação que a mulher adúltera. Vá e Sim, não peques mais. É um processo. Se tem pessoas que se convertem, caem, levantam, mas está indo e depois fica bem, a mesma coisa o homossexual. A gente não pode cobrar nada de ninguém. Eu acredito que a gente só tem que pregar o evangelho e a verdade, de uma forma agradável e sim. amorosa. E se a pessoa cair, não acusar, mas tentar levantar aquela pessoa, né? Sim, sim. Até mesmo porque, meu irmão, se a gente o único que é digno de nos julgar nos ama, né, Riquelme? O único É que é digno verdade. de nos julgar, ele nos ama. Então, assim, é bem isso que você está falando. E atitudes como essas é o suficiente para o inimigo pegar e usar essas pessoas que estavam na caminhada e levá-las a voltar para o mundo, né, meu irmão? Então, Sim. assim, por quê? Porque o próprio homem acabou que tirando aquela fé, aquela esperança, aquele amor que o irmão tinha pela caminhada, né? Então, assim, é muito tênue essa linha, mas o que eu vejo hoje, a importância de abordar de maneira amorosa, não é liberando tudo, não. A gente tem que ter discernimento. É. Nem muita exortação e nem muito liberalismo. A ideia é o quê? A O que eu palavra fala. acredito, o que eu Pode falar. acredito é que muitos cristãos ainda vivem assim o Velho Testamento, os antigos Sim. profetas, né? É, é, Eu até acredito que Deus usa. Eu acho que tem pessoas que às vezes é necessário, mas eu acho que Deus deve dar sim. graça nessa hora, né? Mas tem uma passagem em Paulo, em 1 Coríntios, eu não lembro se é o capítulo 2, que fala assim: ah, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. Mas vem cá, foi Paulo ou Cefas que morreu na cruz? Então, assim, a nossa referência é ser como Cristo. Sim. Cristo, se tivesse de repreender uma pessoa, ele falaria apenas uma vez. É, E ele repreendia quem? Os fariseus, que já conheciam a sim. palavra. Aqueles que ainda não eram conhecedores da palavra, Jesus tem amor em conversar, em explicar e ensinar a palavra. Aqui, e eu vou mais além. Quem que deu o start para a crucificação dele foram os doutores da lei, porque é um momento que eles falaram assim: troca Barrabás, troca Jesus por Barrabás. Aquilo ali era porque eles estavam com medo de perder o posto que eles tinham e eram os letrados, né, meu irmão? Sim, exatamente. Por isso que a nossa essência tem que ser em Cristo, porque tem gente que Sim. ainda vive os velhos profetas. O Antigo Testamento é olho por olho, dente por dente. Só que o Novo Sim, Testamento é o amor. Amar ao próximo como a ti mesmo. Como eu vos sim. amei, né? E o interessante, Riquelme, que a gente não pode deixar de falar que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém, Convém. né? Então, assim, é bem isso que você falou. Você pode alertar, né? Mas, ao mesmo tempo, alertar com amor. Filho, isso é pecado, isso não te Exatamente. cabe. Então, assim, eu no início da minha caminhada, fez 3 anos agora em dezembro, eu estava muito nessa de exortação, né? Porque eu estava acompanhando uma turma, né? Os pregadores prediletos, que eram exortadores, né? Mas aí depois Deus foi começando a trabalhar o meu coração. Por quê? Porque a gente vive na era da graça, né, meu irmão? Então não é meritocracia, é Não. graça. Então É a um gente tem perdão que mostrar oferecido e não merecido, né? E assim, exatamente. eu gosto de exortação. Só que a minha exortação não é apontando diretamente para uma pessoa, mas é trazer o contexto para que todos pensam, né? Possa pensar no Sim, caso. não, com toda certeza. Riquel,
Nós estamos chegando mais para o final e eu gostaria de contar com o privilégio seu de deixar uma mensagem aí para as pessoas que estão nos vendo, que posteriormente nos verão, uma mensagem que Deus ali colocou no seu coração, que você vê necessidade de falar agora, no momento que estamos passando, ou algo que te marcou e que você gosta, queira compartilhar com os irmãos dentro das Escrituras. Fica à vontade, meu irmão. Amém. Olha, a mensagem que Deus me toca para deixar para vocês é que a minha pandemia eu vivi há uns 3, 4 anos atrás, mais ou menos, uns 4 anos. E no momento que eu tinha desistido na minha vida, ou um momento que pode-se dizer que eu estava entubado, né? Eu clamei a Deus. A palavra do Senhor fala, aquele todo que clamar pelo meu nome será salvo. Se de alguma forma eu tivesse morrido naquele dia, eu teria sido salvo, porque eu fui batizado pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu não sei o que você possa estar passando, o que você está vivendo. Talvez possa existir alguns ídolos em você que precisam ser quebrados. Mas no dia que você tiver a sinceridade e a vontade e o querer genuíno diante de Deus e pedir a Ele com toda a sua fé, você verá um milagre acontecer. Porque eu posso dizer por mim mesmo, deixei a homossexualidade, fui curado de uma depressão e minha vida simplesmente mudou da água para o vinho. E vivi um ato totalmente sobrenatural. Então, Deus ainda é o mesmo de antes, de hoje, de sempre. A única questão é como Jesus mais ou menos fala em Lucas 18:8. Será que porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé nesta terra? Será que vai ver pessoas vivendo a fé, crendo na fé e buscando realmente a Ele? Então, tenha fé. O que você está vivendo não é impossível. E se você está vivendo isso, é porque Deus quer te usar para alcançar muito mais pessoas e para você poder apoiar esse povo na caminhada e perseverar até o fim. E uma coisa eu creio, que o nosso Senhor Jesus está perto e não vai demorar para voltar. Eita glória! Então não é só eu que estou doido, né? Eita glória! Riquel, eu costumo... Eu posso até Pode falar. compartilhar algo que não vai dar tempo e eu vou falar de uma forma muito rápida. No primeiro ano que eu me converti, eu tive 2 sonhos com Apocalipse seguido. E no último sonho, eu via o meu patrão. E quando eu fui conversar com ele, ele esticou os olhos para mim e disse assim, eu sonhei com alguém colocando a mão no meu ombro, dizendo que o arrebatamento estava acontecendo. No mesmo dia que eu sonhei com ele, eu vi ele no meu sonho e no sonho dele aconteceu o arrebatamento. Nossa. Tipo, combinado. Eu tô com a pastora Elza está nos vendo, também tem um apóstolo Alex, assim, a gente comunga mais ou menos das mesmas ideias, e eu tenho falado com eles o seguinte, meu irmão, ninguém sabe o dia, nem a hora e tudo, mas os verdadeiros adoradores, eu tenho comigo, eu posso estar enganado, eles estarão esperando, Riquelme, estarão esperando ansiosamente a volta, né, meu irmão? Com certeza. E a palavra fala que nos últimos dias haveriam sinais, crianças terão sonhos, velhos terão visões, e os servos do Senhor profetizarão. Se a gente vê as redes sociais, o que mais a gente vê é pessoas tendo experiência com arrebatamento, é pessoas voltando à vida depois de uma quase morte. Então o Senhor, Ele está aí. É só a gente permanecer na nossa fé. É a gente vigiar no sentido de Mateus 25, né? Da gente ter a nossa lamparina com um azeite pronto, esperando ao Senhor. Sim, sim. Riquelme, meu irmão, eu só tenho a te agradecer esse privilégio, esse testemunho maravilhoso que você nos concedeu aqui, essa mensagem com viés reflexivo, e ainda Deus te usou para testificar no meu coração que eu não sou esse doido que muitos acham que eu sou, porque você compactua da mesma ideia do que eu tenho compactuado. Meu irmão, que Deus possa continuar te usando. Eu tenho certeza que você está sendo canal de Deus aqui para despertar esse discernimento e literalmente, meu irmão, arrancar as escamas
dos olhos daqueles que estão no mundo, né? Porque 1 João capítulo 5, versículo 19, vocês são de Deus, mas o mundo jaz do maligno, né? Então nós somos induzidos ao tempo inteiro, se a gente pegar a televisão, ligar ali, o Big Brother nos ensina coisas que provenientes do mundo, né? E aí o que que acontece? Mas ao mesmo tempo, Riquelme, você está matando o coelho, dois coelhos com uma cajadada só. Você está quebrando esses paradigmas, essa religiosidade que adentra de uma maneira muito, muito forte dentro das congregações, dentro das igrejas, né? E eu creio que esse momento, a apóstola Bia está aí, o apóstolo Alex também, juntamente com a pastora Elza, o sobrenatural de Deus só vai vivenciar aqueles que estiverem conectados diretamente com o Pai, né? Porque eu creio, Riquel, eu creio que esse momento, né, esses dias, esses últimos dias, ele é Senhor, ele é soberano, mas ele está pedindo e clamando para nós os chamarmos de Pai, filhos, porque Pai, ele quer cuidar de nós, né, Riquel? E eu tenho assim uma palavra de Deus para falar. Pode falar, meu irmão. Estou sentindo assim a unção do Espírito Santo. Eita glória. Meu povo não está vivendo mais relacionamento comigo. O meu povo, às vezes, vive uma modinha. Isso não confrontando, mas em amor. Vamos viver um relacionamento real com Deus. Não vamos se vestir como crentes, mas vamos ser crentes. Como Lucas 18:8, vamos viver a fé. Porque quando Jesus voltar, vai ser esses que ele vai levar. Sim. Ô, Riquelme, e Deus te usou de uma maneira que está até me deixando aqui arrepiado e emocionado pelo seguinte, ele não está no brinco que eu uso, ele está no coração que eu tenho, que é temente e amoroso por ele, né? Então, muitos de nós estão preocupados com coisas supérfluas, né? E estão esquecendo aonde verdadeiramente estão os corações daqueles que muitas vezes são julgados, né? Então, o simples fato de você usar uma bermuda, usar um boné, usar uma camiseta, mas você ter um temor, um amor em Cristo Jesus e uma intimidade, porque eu creio que nesses dias ele está querendo intimidade. Não é questão de Senhor soberano, é questão de Pai, me mostra o que tu queres que eu faça, né, meu irmão? Exatamente. É buscar a palavra, é viver a palavra, é orar, é jejuar, é realmente ajudar o próximo, como assim, a ti mesmo, né? Amar o próximo a ti mesmo, mas também ajudar, né? Como a gente gosta de ser ajudado também, ainda mais nesse tempo difícil que a gente está vivendo, né? Então a gente tem que ser crente, ser cristão de verdade. Assim como os fariseus foram dizer, não, Senhor, não toque nesse mendigo. Não, Jesus foi lá e curou o homem. Então a gente tem que ser cristão, assim como Cristo foi. Ô Riquelmo, e eu vou mais além. Se nós assim nos permitirmos, nós faremos maravilhas, não para nossa honra e nossa glória, mas em nome de Jesus. E o problema é que hoje a igreja está deixando de realizar o levanta e o anda em nome de Jesus, porque ela acha que ela não o ceticismo, né? Ela acha que não é digna de fazer isso. A gente tem que entender que a questão não é ser digno, é a questão de que nos finais dos tempos ele permitiria para aqueles que assim o temessem de tal maneira de que, como Ananias fez, eis-me aqui, Senhor, o que tu queres que eu faça? Né, meu irmão? Com certeza. Com certeza. A gente está disponível para Deus, né? Meu irmão, eu só tenho que te agradecer, foi um privilégio. Eu agradeço a Deus por ter colocado esse ministério na direção da minha pessoa, na direção da minha esposa. Meu irmão, saiba que quando vier a BH, é só nos comunicar, porque vai ser um privilégio te dar um abraço, te conhecer pessoalmente. Se estivermos ainda nesse viés da pandemia, a gente vai de máscara, com álcool em gel, tomando todas as atitudes. Viu? Que Deus te abençoe.
eu vou pedir a você, que tem um xizinho aí para você se remover, para eu despedir do pessoal aqui e finalizar a live. Pode ser? Claro. Meu irmão, que Deus te abençoe. Viu? Falou, forte abraço. Deus abençoe. Tem um xizinho aí, não tem? Tem, eu vou sair aqui. Fica com Deus. Tá bom, tchau.